Bem-vindo de volta, quinta e última parte dessa aula de hoje, né? Não sei se você vai assistir a próxima ainda hoje, mas enfim, dessa aula, pelo menos quinta e última parte. Vamos lá, a gente estava falando da pena base, como eu falei para vocês, a pena base leva em consideração as chamadas circunstâncias judiciais do artigo 59. A doutrina entende, pessoal, que muito dificilmente, em tese, não deveria acontecer nunca de a pena base já ser estabelecida no máximo. Por quê? Porque são 8 circunstâncias e o comportamento da vítima nunca pode ser levado em consideração para prejudicar o réu, tá? Professor, mas tem um meio termo entre usado para prejudicar e usado para beneficiar. Em dúvida, beneficia, né? Mas mesmo assim, vamos supor, a vítima não era 100% inocente, mas também não era 100% provocador ali do instinto de resposta. Será que em vez de eu pegar esse 1 ano e 6 meses, professor, como foi o caso daqui de cima, se não seria diferente isso? Tá, né? É 1 ano e 6 meses mesmo? Dividir 4, é isso mesmo, sobra 4. Galera, pois é, isso aí é só um critério que parte da doutrina defende, tá? Não é uma regra. De novo, o juiz não é um computador. Mas ainda aqui na primeira fase, essas circunstâncias têm caráter residual e subsidiário, tá? Só será judicial se não for legal. O que é isso, professor? Eu só vou utilizar de novo. Falei da questão da reincidência. Falei ali da questão do motivo, se é um motivo fútil, motivo torpe. Se isso for utilizado como agravante ou como atenuante, então não é utilizado aqui para estabelecimento da pena base, tá? Então, se é agravante e atenuante, aumenta ou diminuição, usa nas próximas fases e não aqui na primeira. Então, um exemplo, uma condenação final com trânsito em julgado pode ser considerado como reincidência e apenas em não caracterizando essa reincidência pode ser usado como mal antecedente. Então, se eu não for utilizar nas fases que determinam aumentos de pena pela reincidência, ok? Aí sim é que eu uso como antecedentes. Então, só teve várias condenações, tá? Então, há um entendimento majoritário que tudo bem. Então, se ele tem muitos crimes cometidos, não necessariamente uma reincidência, eu posso utilizar parte dessa ficha como uma causa de aumento lá da pena base e depois, a título de reincidência, outra coisa, tá? O que eu não posso é o mesmo. Tinha um crime só, aí eu usar os dois, aí é bis in idem. A pena base, em nenhuma hipótese, poderá ultrapassar os limites legais para mais ou para menos, tá? Pena base não pode superar nem para mais nem para menos. Então, se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, ele pega a pena mínima como pena base, tá? Se todas as circunstâncias forem prejudiciais a ele, ele vai pegar o máximo. De novo, asterisco lá para o comportamento da vítima, que não pode ser desabonador. Então tem esse critério aí, tá? Cuidado com o bis in idem, ele deve ser então inadmissível. Se um fator já vai ser utilizado como elementar do crime ou circunstância, o juiz, de novo, não pode utilizar como circunstância judicial, tá? Que mais? Crítica: a jurisprudência brasileira entende que, quando a pena for aplicada no mínimo legal, ela não precisa ser fundamentada por falta de prejuízo ao réu. Por que, que o professor Rogério Sanches critica isso? Galera, Kleber Masson no mesmo sentido. Vocês acham mesmo que o juiz vai procurar sarna para se coçar? É claro, tem juízes muito bons. Temos juízes muito bons que fazem o que eles têm que fazer. Mas também tem profissionais que não. E aí, galera, segundo o professor, salvo engano é Rogério Sanches, ele faz esse levantamento. Se não for, me perdoem, pode ser maçom. 85% das penas hoje no Brasil são utilizados com critério na pena base como sendo mínimo. Que aí ele não vai ter que explicar, olha, eu estou aumentando aqui por conta da circunstância tal, por conta disso, 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 disso. Porque se dá até mais argumento para se tentar anular a sentença que ele fez. Às vezes não é nem tanto preguiça, é mais ali uma questão de praticidade. Mas não deveria ser assim, né? Então o artigo 93, inciso 9, diz que
devem ser fundamentadas todas as decisões, para mais ou para menos. E a sociedade? Então eu vou beneficiar o réu, mesmo ele podendo pegar uma pena base maior do que aquela, com preguiça de fundamentar, ou por praticidade para não derrubar a minha sentença, faz uma sentença bem feita que não vai ser derrubado não, tá? Então, cuidado com essa molezinha aí que nossa jurisprudência tem aceitado. Quanto à pena base ainda, pessoal, cuidado aí com a questão do redimensionamento da pena, que é uma expressão utilizada pelo STF para trazer a pena a uma quantidade correta, tá? É a atividade exclusiva dos tribunais em grau de recurso, pode ser utilizada tanto para aumentar quanto para diminuir a pena, cuidado com o efeito devolutivo, né? O tribunal só se manifesta sobre aquilo que lhe foi devolvido, embora o uso da expressão esteja mais ligado a uma diminuição da pena nos casos concretos, em regra de combate aos excessos de pena. Então, vocês viram aí até nos casos da Lava Jato, teve penas ali que depois algumas foram aumentadas ou diminuídas pelo TRF, depois foram aumentadas ou diminuídas pelo STJ, então é plenamente possível esse redimensionamento. Então, olhar e atacar ali a dosimetria da pena, entender que tem um erro, não é caso de anulação, volta para ser dada outra sentença, não. O próprio tribunal pode redimensionar. Galera, direito à pena mínima. Existe um direito subjetivo do réu a uma pena mínima? Existe um dever do Estado da pena máxima? Galera, isso aí acaba sendo meio que uma briga eterna e uma falta aí de compreensão, na minha opinião, dos princípios. O princípio da culpabilidade. Então o réu vai sempre brigar ali por uma pena mínima. Claro, é interesse dele. Mas será mesmo que o Ministério Público tem sempre que acusar o réu com todas as circunstâncias desfavoráveis a ele? Será mesmo que se ele não apontar, está sendo conivente com o crime? Não está, né, pessoal? Então, se não tem caso, se aquela circunstância não lhe é desfavorável, o MP não precisa pedir sempre uma pena base no limite legal. E aí, cuidado aí na questão da luta eterna entre ideologias e os critérios científicos, tá? Então, pena mínima, todas as circunstâncias favoráveis. Pena máxima, todas as circunstâncias desfavoráveis ao réu. Cuidado que o STF já se manifestou que o comportamento da vítima não pode ser, de novo, desfavorável ao réu. Galera, quanto à culpabilidade, o que é isso, professor? Culpabilidade é acrescida pela reforma lá de 84, antes se falava em grau de culpa, intensidade do dolo. A culpabilidade, então, como circunstância judicial, não é a mesma coisa daquela culpabilidade. Ah, professor, crime é ato antijurídico, punir ilícito, antijurídico e culpável. Cuidado para não confundir, tá? Seria mais técnico o legislador ter utilizado o grau de culpa, o grau de culpabilidade, tá? O grau de reprovabilidade daquela conduta específica. Quanto aos antecedentes, galera, cuidado, eu já até fiz essa crítica aqui gravando aula para vocês. Seria favorável se for bons antecedentes, só que não existe bons antecedentes, existe não ter antecedentes, né? Seria desfavorável se tem maus antecedentes. Crítica, se existem antecedentes criminais, esses não podem ser bons, né? Diz respeito à vida pregressa no âmbito criminal. Então, às vezes o sujeito é chato, é turrão, é teimoso, desagradável, mas não cometeu crimes. Então, não se aplica a questão de antecedentes. De novo, e mais uma coisa, pessoal. Para se utilizar aqui os antecedentes, eu demando um trânsito e julgado, tá? Então, súmula 636 do STJ tem que estar lá constando da folha de antecedentes. O antecedente criminal exige uma condenação com trânsito em julgado, súmula 444 do STJ. Inquéritos, processos penais em curso, sentenças absolutórias ou extintivas não são consideradas antecedentes, conforme o artigo 20 do CPP. Quanto aos antecedentes ainda, pessoal, quanto tempo vale uma condenação para fins de antecedentes? O Código Penal não fala, contudo, a doutrina defende que deveria ser perpétuo. Galera, mas nós não temos penas perpétuas.
E aí se diz que o registro ficará sob sigilo para ser utilizado só a título de nova condenação. Nesse caso, por exemplo, acho que estão lá o Capês, o Damaso, etc. Contudo, a maioria da nossa doutrina defende o sistema da temporalidade, porque o próprio Código Penal fala que será reincidente aquele que cometeu o crime novamente num lapso temporal de 5 anos entre a extinção da punibilidade do crime anterior e o novo. Então, nesse sentido, pode sim ser feita uma interpretação analógica in bona partem e não seria então injusto com quem nunca delinquiu ser tratado de forma com aquele que já delinquiu. Galera, nossa Constituição não permite penas com caráter perpétuo, tá bom? Então, na minha opinião, deve prevalecer aqui o sistema dos 5 anos. Depois de 5 anos, aquela condenação não pode mais ser utilizada ali como antecedentes. Beleza? Galera, 11 minutos, encerramos a nossa quarta e última aula. Ainda temos aí algo em torno de umas 9, 10 laudazinhas aí de slide para discutir com vocês. A gente volta ainda na primeira fase da pena base, discutindo ainda as circunstâncias, mas aí vamos deixar um pouquinho de conteúdo para a nossa quinta e última aula, tá bom? Galera, muito obrigado pela companhia de vocês e eu espero, sinceramente, o retorno para a gente conseguir encerrar o assunto. Obrigado, até a próxima.